Olá, espero que se encontrem bem. Hoje vou falar acerca das pinças, ou como se diz no Brasil, das pences. E o que é isso de uma pinça ou de uma pence? É um pormenor, para já, bastante importante na modelagem de roupas. Porquê? Porque é através dessas pinças que nós vamos criar volume na peça de roupa. Ou seja, na base nós temos, por exemplo, um tecido que é plano e depois vamos ter que dar volume ao transformar esse tecido numa peça de roupa, de maneira a ajustar-se a um corpo que também tem, obviamente, volume. No fundo, o que as pinças fazem é controlar estas diferenças de medida, estas diferenças de volume em determinadas zonas do corpo. Por exemplo, nós podemos encontrar pinças na cintura, que vão controlar, por exemplo, a diferença de medida de volume entre a cintura e a bacia. Podemos também encontrar pinças na zona do busto, que vão controlar estas diferenças de volume, mas depois então há outros exemplos de pinças, por exemplo, podemos ter pinças também no ombro ou até mesmo uma pinça no cotovelo. No caso do molde base de saia, eu tenho aqui uma miniatura em meia escala do molde base de saia e eu até vou trocar porque dá mais jeito para ficar aqui as laterais juntas. Ou seja, aqui temos então a base da frente, aqui é o meio da frente, é só metade do molde, não é? O molde é simétrico, a linha da cintura e aqui a lateral. E aqui temos exatamente o molde das costas, também com a lateral aqui, próxima à lateral da frente. E então, se nós fôssemos costurar, então, depois, se fôssemos passar este molde base de saia para o tecido para costurar, iríamos aqui unir as costas com a frente, aqui pela esta linha lateral, não é? Iríamos sobrepor aqui as linhas de costura, claro que depois teríamos que cozer direito com o direito. Imagine, sobrepunhamos, iríamos cozer então por aqui fora até à cintura, desde o fundo até à cintura, ou desde da cintura até o fundo da saia, ok? Pronto. E então, o que é que se passa aqui, voltando então à questão das pinças? Elas estão aqui, uma pinça na frente, aqui está outra, uma pinça das costas e no fundo, entre aqui as duas laterais, também temos aqui uma pinça, ou seja, esta zona aqui, assim como aqui o interior da pinça, é tecido que nós vamos retirar para a medida depois coincidir com a medida da cintura, que é mais estreita. Ok? Numa peça no corpo. Aqui temos a medida, aqui embaixo a linha da bacia, que é a medida da bacia. E aqui a medida da cintura já não é a mesma, não é da bacia. Então nós vamos ter que colocar pinças para retirar esse excesso de tecido e fazer com que aqui na zona da cintura a peça se ajuste ao corpo. A pinça, como é que ela vai funcionar? Vai funcionar então, vai ser cozida no avesso da peça, retirando, por exemplo aqui no caso da pinça da frente, retirando este excesso de tecido. E ela tem exatamente esta forma triangular, porque aqui na zona da cintura ela vai retirar o tecido necessário, mas depois vai estreitando, ok? No fundo, depois para libertar tecido, para permitir que o tecido tenha a medida correspondente aqui e necessária aqui na zona da bacia. Eu acho que tem aqui uma miniatura também já desta meia escala cozida, portanto este será, imaginemos que é igual, não é? Só que já tenho aqui a pinça cozida da cintura na frente. E então, lá está. A pinça é cozida, não é? Nós vamos então, no fundo, sobrepor estas duas linhas e vamos cozer pelo avesso, como uma espécie de uma prega. Só que depois essa prega vai estreitando, para ir libertando o tecido necessário aqui na zona da bacia. Depois, claro que numa peça de roupa, esta pinça pode ter várias formas, assumir e ser transformada até de outros pormenores, mas no caso do molde base, ela assume esta forma, como está aqui, triangular. Eu agora vou para a máquina e vou costurar a pinça para também transmitir alguns pormenores necessários
na costura de uma pinça e alguns truques que eu utilizo. Portanto, imaginemos, tenho aqui a pinça no tecido marcada, aqui são as duas laterais, e eu vou ter que cozer para o avesso, sobrepondo as duas laterais. Então, posso virar e vou dobrar a pinça, e então uma das laterais vai sobrepor sobre a outra e fica assim, certo? Até vou virar para o outro lado, depois dá mais jeito para cozer, certo? E então, como é que eu vou fazer? Eu vou cozer da base em direção ao vértice da pinça. Começo então por rematar cá em cima, fazer aqui retroceder o ponto e depois colocando, ir então, aqui tenho marcado a pinça de maneira bastante visível, é só ir seguindo esta linha em direção, terminando no vértice. Ok, vou tirar sem rematar e vou mostrar aqui um pormenor, que é, aqui no vértice, é importante que faça alguns pontos, mesmo junto à margem do tecido, porque depois fica mais bonito do lado do direito, ok? Agora, relativamente às linhas que ficaram soltas, eu posso, por exemplo, dar um nó. Uma coisa que eu faço muitas vezes também é que depois com uma agulha, enfiar estas linhas numa agulha e meter aqui para dentro da pinça. Ok? Depois de cozer, um aspecto muito importante é a maneira como nós passamos a ferro a pinça. Devemos, depois de cozer a pinça, passar a ferro. E de uma maneira que nos permita manter o volume proporcionado por essa pinça e não achatar o tecido. Então, por exemplo, tomando aqui como exemplo a nossa pinça, o que é que eu normalmente faço? Eu primeiro começo por passar a ferro da maneira, tal e qual como a cozi. Passamos então a ferro, terem atenção do ferro não vir aqui para baixo, não passar aqui na parte de baixo, que é para não vincar o tecido, só aqui mesmo na parte da pinça, e até não aproximando aqui muito do vértice, então para não marcar o tecido. Depois vamos passar com a pinça tombada, certo? Então abrimos o tecido, ainda assim mantendo, portanto, o avesso para cima, e então vamos passar a ferro. Mas o que é que nós queremos? Queremos manter este volume aqui, queremos passar toda a pinça agora tombada, por exemplo, podemos optar por um lado ou para o outro, consoante a nossa opção, e então eu quero manter este volume. Então, se eu for passar assim à vontade, o que ia acontecer é que eu ia achatar aqui este volume da pinça. Depois, para passar a ferro, a pinça tombada, eu utilizo esta espécie de almofada de modisto ou de alfaiate. Então já posso colocar a pinça com o vértice aqui nesta parte arredondada, o que permite depois, então, tombar a pinça, passar a ferro, mantendo aqui esta forma proporcionada pela pinça. Espero que tenha sido útil e até um próximo vídeo.